Vamos falar de Vasco. Domingo a bola rola no Newton Santos, região, como preferir. 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre um dia seguinte do Vasco após a vitória sobre o Cuiabá por 1-0. Tem desligamento de profissional, tem jogador que a gente já anunciou, mas nessa terça-feira o Vasco comunicou de forma oficial. Tem retrospecto entre Vasco e Botafogo. Quem tem mais vitórias na história? A maioria sabe, um tem mais que o dobro de vitórias que o outro, mas esse time que tem menos vitórias, em termos de finais de campeonato, a coisa muda. Vamos falar sobre isso. E também o Vasco cobra do Santos uma atividade de 7 milhões pelo nada. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Enfim, um dia de alegria, já que o Vasco venceu ontem o Cuiabá por 1-0, gol do Jair de pênalti. Ainda não está ideal, já que o Vasco ainda está na zona de rebaixamento, só que agora saiu da penúltima colocação, estará em 17ª colocação com 9 pontos, ainda 3 pontos atrás do Goiás, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, e 4 atrás do próprio Cuiabá, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E domingo pegou o líder do campeonato, o Botafogo, na casa do adversário, no Newton Santos, ou Jean, como preferir. É um jogo que vale muito para os dois, O Botafogo que já abriu 5 pontos em relação ao segundo colocado, que hoje o Grêmio. Desculpa. Hoje é o Grêmio. E pode até ampliar, dependendo dos outros resultados da rodada. Se o Botafogo vencer, pode até aumentar essa vantagem. E o Vasco vencendo, se não sair da zona de rebaixamento, ficar na briga ali, perto de sair. Então é um jogo que vai, provavelmente, ter muitas emoções lá no Newton Santos. Bom, e um dia depois já saiu a programação da semana, um dia depois de vencer o Cuiabá por 1-0, o elenco do Vasco se representou nessa terça-feira no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, na Cidade de Deus. E quem participou do jogo ou quem entrou e participou boa parte do segundo tempo, fez treinamento regenerativo na academia. E quem não entrou no jogo ou só entrou faltando poucos minutos de jogo acabar, foi a campo. Amanhã o técnico William Batista, que continuará sendo o bombeiro do Vasco, já que a diretoria não chega a um denominador comum sobre o treinador. Agora com a vitória eles querem ver achar esse novo técnico com calma, como ainda estivesse em janeiro, já estivesse no início da temporada. Eles estão com muita calma para achar esse treinador. Então o William Batista será o técnico interino no clássico. Não está descartado aí, se o Vasco venceu o Botafogo, eles começaram a pensar em efetivar o William Batista, que já é o treinador mais novo da história do Vasco, com apenas 30 anos. Ele é mais velho que muitos jogadores ainda na ativa, muito mais novo que muitos atletas ainda na ativa, como o ex-vascaíno Nenê.
entre alguns outros que ainda estão na ativa e são mais velhos que o atual o técnico vascaíno. Bom, e depois falei comissão técnica, o Emílio Faro, que fazia parte da comissão técnica permanente, saiu hoje do clube, o Vasco e o Emílio Faro chegaram ao denominador comum e ele rescindiu o contrato com o Gigante da Colina. Isto porque quando o Vasco demitiu o Maurício Barbieri, o Emílio achou que ele seria o treinador interino e a Vasco SAF optou pelo William Batista e o Emílio Faro se sentiu desconfortável, não gostou disso e pediu demissão. A vaidade foi o primeiro. Engraçado que ano passado o Emílio Faro teve a oportunidade de ser técnico principal. Ele não queria ser efetivado, ele disse que não estava pronto. E agora ele ficou com ciúminho porque não foi ele o escolhido para ser o interino. Vai entender, né? Aí ele pediu demissão e hoje, tanto o Vasco quanto o Emílio Faro comunicaram a saída. Boa sorte ao Emílio Faro, menos quando enfrentar o Vasco, mas boa sorte ao profissional. Bom, e o Vasco e o Botafogo vão se enfrentar mais uma vez. Esse ano jogaram apenas um único jogo no Campeonato Carioca e que o Vasco venceu por 2-0, gols do Alex Teixeira e do Pedro Raul. Pedro Raul que é dúvida se ficará à disposição do William Batista, já que ele ficou de fora entre os relacionados devido às dores no quadril e na coluna, mas esteve ontem junto com o Ricardinho, com o Maicon, quem não estava relacionado à partida, assistiu na tribuna a vitória do Vasco. Mas vamos ver se o Pedro Raul se recuperar a tempo ou não de estar relacionado para o próximo. Pode falar do Ricardinho, enfim, ele foi anunciado de forma oficial como um primeiro reforço vascaíno para essa janela no meio do ano. A janela em si abre em segunda-feira e a tendência é que ele seja inscrito já na segunda e fique à disposição no jogo contra o América Mineiro na 14ª rodada. Mas vamos acompanhar o Vasco vai se inscrever, o Ricardinho logo na segunda-feira. Boa sorte ao Ricardinho, que a torcida do Vasco espera que ele jogue, conquiste a torcida vascaína, porque no momento ninguém conhece o futebol dele, já que ele jogou profissionalmente só no leste da Europa, é brasileiro, jogou aqui na base do Vitória da Bahia, e antes de se profissionalizar foi para o leste europeu. Então vai ser a primeira vez que ele vai jogar no seu país natal e no Vasco. Segundo os brasileiros que conhecem ele lá do leste europeu, da Turquia, Amazônia, sei lá, dos países lá do leste europeu, que é mais no Egito aí, de Israel, e outros clubes lá. O Ricardinho se trata de um jogador interessante. Bom, até o Jorge Jesus conhece ele, segundo o Fábio Avezedo, que conversou com o Jesus, se trata de um jogador interessante. Vamos aguardar então. E Vasco e Botafogo
vão se enfrentar, como eu falei no início da introdução, né? Pela segunda vez esse ano, o Carioca, o Vasco saiu vencedor e será a 30ª, número de 14ª partida entre as duas equipes. Jogaram até o momento 315 vezes, com 133 vitórias do Vasco, 87 vitórias do Botafogo. Ou seja, o Vasco tem mais do dobro de vitórias que o Alvinegro, o General Severiano, 95 empates. O Vasco fez 454 gols, o Botafogo fez 390 gols. Agora, em termos de finais do campeonato valendo título, a posição se muda. O Botafogo saiu mais vezes vitorioso que o Vasco. O Vasco entrou com uma ação hoje na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, cobrando uma dívida do Santos de 7 milhões de reais pelo não pagamento da dívida que o Peixe tem com o Gigante da Colina pelo lateral Nata. E o Vasco quer, com essa dívida, negociar, já que o Santos deve ao Vasco, como abatimento pela dívida que o Vasco tem com o Santos, pelo empréstimo do Ryan Cruz e do Cabajal. O Vasco entrou hoje com essa ação e quer que, no caso aí, como o Vasco deve ao Santos também, pelos dois atletas, que o valor do empréstimo seja diminuído como abatimento. E vamos aguardar para ver aqui. Nem engraçado que nem o Cabajal, muito menos ainda o Ryan Cruz, é titular. O Cabajal ainda é relacionado para as partidas, não tem entrado. A última foi contra o São Paulo, que ele deu assistência para o gol do Galaza. O Ryan Cruz nem isso. Na verdade, eu nem sei para que eles dois vieram. Não mostraram a que vieram até o momento. Mas vamos aguardar para ver se o Vasco e o Santos chegam a denominando como. Pode falar em dívida. Saiu a notícia ontem do colega Jorge Nicola que o Vasco deve 300 mil reais ao Náutico pela negociação do empréstimo do Matheus Carvalho, ou Matheus Cocão, como preferir. E um colega, Matheus, do Detetive Vascaínos, falou com o Rodolfo, que é o diretor de futebol do Náutico, que confirmou, como você pode ver aqui a mensagem, confirmou que o Vasco deve 300 mil ao clube pernambucano pelo Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, como preferir. Agora, vamos mandar um recado ao Luiz Melo e ao Paulo Brax, que eu ainda, antes de saber dessa confirmação, eu mandei para ambos se procedia, nenhum dos dois me respondeu, não responde mesmo, só responde canal famoso, e olha lá. Paulo Brax, ô Luiz Melo, que vergonha, hein? Ainda mais com a SAF, é um valor bem baixo, nem assim paga. Fomos a favor da SAF para o Vasco, além de ter uma salvação, mas eu sei que o Vasco estava à vias de falência, acabar com essa forma de mal pagador, continuam sendo caloteiros. Como diria o falecido radialista Gilson Ricardo, Luiz Melo, Paulo Brax, para com isso, está manchando a reputação não só do clube, como da própria C7.
Será que a ordem de cima dá calote aos clubes que fazem negociação? Eu acho que ficar quieto não vai sumir o problema. Bom, então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno e a nossa reflexão na hora do almoço, que a gente vai falar mais sobre o Vasco. Muito bem.